22 de novembro de 2025, amanhã que o Brasil acordou sem saber que tudo estava prestes a mudar. Às 6 da manhã, a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão preventiva que interrompeu a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E hoje vou te contar o que realmente aconteceu nas últimas 24 horas que levaram a esse momento histórico. Fica comigo até o final, porque essa história tem reviravoltas que ninguém esperava. Você está no O Mito, Eu Te Conto. E olha, o que vou te revelar hoje não está sendo contado com essa profundidade em lugar nenhum. Porque enquanto a grande mídia comemora e a militância digital explode, eu vou te mostrar os bastidores, as motivações, as consequências e o jogo de xadrez político que está sendo jogado neste exato momento entre Brasília, Washington e o resto do mundo. Então fica comigo até o final, porque você vai entender exatamente o que está acontecendo e, mais importante, o que vem pela frente. Bora? Para você entender o que aconteceu hoje de manhã, eu preciso te levar para ontem, sexta-feira, 21 de novembro. Porque essa história não começou hoje. Ela começou quando o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, fez algo que mudou completamente o jogo. Às 17 horas da sexta-feira, Flávio publicou um vídeo nas redes sociais convocando uma vigília, o local, em frente ao condomínio solar de Brasília, onde Jair Bolsonaro cumpria prisão domiciliar desde 4 de agosto. O horário marcado? 19 horas deste sábado, 22 de novembro. O nome da convocação? Vigília pela saúde de Bolsonaro e pela liberdade do Brasil. Parece inofensivo, não parece? Uma simples vigília, apoiadores reunidos em oração. Mas deixa eu te explicar por que isso não é simples. E por que essa convocação detonou uma sequência de eventos que culminou na prisão preventiva apenas 13 horas depois. Porque o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no Supremo Tribunal Federal, interpretou essa convocação de uma forma muito específica. Para ele, não era uma vigília pacífica. Era a criação intencional de um ambiente de caos que poderia facilitar uma eventual fuga do ex-presidente. E mais do que isso, era a repetição de um padrão que ele já havia identificado antes. Moraes citou em sua decisão que essa é a mesma estratégia usada pela organização criminosa que tentou o golpe de Estado em 2022. Uso de aglomerações, criação de tumulto, mobilização de apoiadores para gerar confusão e, no meio do caos, executar objetivos criminosos. Ele comparou a vigília convocada por Flávio com os acampamentos golpistas que existiram em frente aos quartéis depois das eleições de 2022 e com os bloqueios de rodovias que paralisaram o país. Para o ministro, não era coincidência. Era método, era estratégia, era padrão de comportamento. Mas tem mais, porque enquanto Flávio convocava apoiadores para ir até o condomínio, outro movimento estava acontecendo fora do Brasil. Eduardo Bolsonaro, outro filho do ex-presidente e deputado federal, estava nos Estados Unidos. Não de férias, não em viagem de turismo. Eduardo está morando nos Estados Unidos desde o início de 2025, com um objetivo muito específico: influenciar a administração Donald Trump a pressionar o Supremo Tribunal Federal brasileiro pelo arquivamento das ações contra seu pai. E mais do que isso, Eduardo é réu no Supremo por coação no curso do processo, exatamente por essa atuação internacional. Ele foi denunciado por tentar obstruir a justiça usando pressão externa e está fora do país enquanto responde a esse processo. Então você junta esses dois elementos: Flávio convocando a aglomeração em frente à residência onde Bolsonaro está preso, Eduardo fora do país, réu por tentar interferir no processo usando pressão internacional. E adiciona um terceiro elemento que foi o estopim final: 0h08 da madrugada de sábado, 22 de novembro.
O Centro de Integração de Monitoração do Distrito Federal, que fiscaliza tornozeleiras eletrônicas, detecta uma violação no equipamento de Jair Bolsonaro. A tornozeleira registrou uma tentativa de rompimento às 0h08, exatamente 6 horas antes da vigília convocada por Flávio começar. Moraes interpretou isso como a confirmação final de que havia uma tentativa de fuga em andamento. A lógica dele foi essa: Flávio convoca centenas, talvez milhares de pessoas para ir até o condomínio. Isso cria confusão, dificulta a fiscalização, gera ambiente de caos. Eduardo está fora do país, articulando pressão externa. E Bolsonaro tenta romper a tornozeleira na madrugada, exatamente antes da hora marcada para a vigília. Para o ministro, não era coincidência. Era execução de um plano. E ele agiu. 6 da manhã de sábado, 22 de novembro. A Polícia Federal chega ao condomínio solar de Brasília, cumpre o mandado de prisão preventiva expedido por Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro é detido em sua residência. A operação foi descrita como tranquila pela PF. Não houve resistência. Não houve tumulto. Bolsonaro foi conduzido até uma viatura da Polícia Federal e levado para a Superintendência da PF em Brasília. Chegou lá às 6h35 da manhã. Foi submetido a exame de corpo de delito e, em seguida, foi colocado em uma sala de Estado-Maior. Deixa eu te explicar o que é essa sala de Estado-Maior, porque é importante. Não é cela comum, não é xadrez, é um espaço especial dentro da Superintendência da Polícia Federal, reservado para autoridades de alta relevância. Ex-presidentes, ministros de Estado, figuras públicas de primeiro escalão. A sala tem aproximadamente 12 metros quadrados. Tem banheiro privativo, tem cama, tem mesa e cadeira, tem televisão, tem frigobar, tem ar-condicionado. É digna. É apropriada para alguém que já foi presidente da República. O próprio presidente Lula ficou em sala semelhante quando foi preso em Curitiba em 2018. O ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, também ficou nessa mesma estrutura em 2020. Agora, vamos falar da decisão de Moraes, porque ela tem alguns pontos que são absolutamente cruciais para você entender o que está acontecendo. Primeiro, essa prisão preventiva não é o início do cumprimento da pena de 27 anos e 3 meses, a qual Bolsonaro foi condenado em setembro. Aquela condenação ainda não transitou em julgado, ainda cabem recursos, ainda não é definitiva. Essa prisão de hoje é uma medida cautelar. É uma prisão preventiva para garantir a ordem pública, para impedir fuga, para assegurar que o processo judicial siga seu curso sem interferências. É diferente de prisão para cumprir pena. É prisão para garantir que a pena, quando for definitiva, possa ser cumprida. Segundo ponto crucial, Moraes citou 3 motivos principais para decretar a prisão preventiva. O primeiro foi a convocação da vigília por Flávio Bolsonaro. O ministro escreveu textualmente que a convocação cria altíssimo risco à efetividade da prisão domiciliar, pois pode dificultar fiscalizações, gerar confrontos e produzir ambiente de caos que favoreça a eventual fuga. Ele diz que a convocação não é ato isolado, mas parte de uma estratégia de uso político e criminoso de manifestações populares em proveito pessoal do condenado. O segundo motivo foi a violação da tornozeleira eletrônica às 0h08. Moraes escreveu que esse dado constata a intenção do condenado de romper a tornozeleira eletrônica para garantir êxito em sua fuga, facilitada pela confusão causada pela manifestação convocada por seu filho. O terceiro motivo foi a proximidade da residência com embaixadas estrangeiras. O condomínio onde Bolsonaro estava fica no Jardim Botânico, área nobre de Brasília, próximo a diversas embaixadas, incluindo a dos Estados Unidos.
Moraes citou explicitamente que existe a possibilidade de tentativa de fuga para alguma das embaixadas próximas à residência do réu. Ele mencionou especificamente que a reiterada conduta de evasão do território nacional praticada por Corréu, aliado político e familiar, evidencia o elevado risco de fuga. Esse Corréu mencionado é Eduardo Bolsonaro. Agora deixa eu te contar algo que é absolutamente central para você entender toda essa situação. Jair Bolsonaro foi condenado em 11 de setembro de 2025 pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Por quê? Por 5 crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, e deterioração de patrimônio tombado. O placar da votação foi 4-1. Votaram pela condenação os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O único que votou pela absolvição foi Luiz Fux. Essa foi a primeira vez na história do Brasil que um ex-presidente eleito foi condenado por crimes contra o Estado Democrático de Direito. É um marco histórico. Independente do lado político que você esteja, é inegável que isso nunca havia acontecido antes, e as consequências dessa condenação vão muito além da prisão. Bolsonaro também foi condenado ao pagamento de uma indenização de 30 milhões de reais por danos morais coletivos. Esse valor será revertido à sociedade brasileira pelos danos causados às instituições democráticas. Além disso, Bolsonaro está inelegível. Ele já estava inelegível desde junho de 2023 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que o condenou por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Essa inelegibilidade ia até 2030. Mas com a nova condenação do STF, o prazo de inelegibilidade foi ampliado. Ele só poderia voltar a disputar eleições em 2060 após cumprir a pena e mais 8 anos de restrição. E tem mais. O Supremo determinou que o Superior Tribunal Militar seja oficiado para analisar a declaração de indignidade para o oficialato de Bolsonaro. Isso pode resultar na perda de posto e patente militar. Jair Bolsonaro é capitão reformado do Exército. Se o Superior Tribunal Militar declarar a indignidade, ele perde essa patente, perde as honras militares, perde os privilégios que vêm com a condição de oficial. É uma punição adicional, simbólica, mas extremamente significativa para alguém que construiu sua identidade política em cima da imagem de militar. Agora vamos falar do contexto internacional, porque isso é absolutamente crucial. A prisão de Bolsonaro não acontece em um vácuo. Ela acontece em meio a uma das maiores crises diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos da história recente. Desde julho de 2025, quando Trump impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, citando o julgamento de Bolsonaro como justificativa, a relação entre os dois países está em ponto de ebulição. Trump cancelou vistos de 8 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Aplicou sanções da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes e sua esposa. E deixou muito claro que considera o caso contra Bolsonaro uma caça às bruxas. Quando Bolsonaro foi condenado em setembro, Trump se disse surpreso e insatisfeito. Ele traçou paralelo com sua própria situação nos Estados Unidos, dizendo que tentaram fazer o mesmo com ele, mas não conseguiram. O secretário de Estado americano Marco Rubio foi ainda mais enfático. Ele chamou Alexandre de Moraes de violador de direitos humanos. Disse que a condenação de Bolsonaro é perseguição política. E prometeu que os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas. E Eduardo Bolsonaro, em entrevista à agência Reuters, deixou claro que espera novas sanções americanas contra o Brasil. Ele disse textualmente:
teremos uma resposta firme, com ações do governo americano contra essa ditadura que está se instalando no Brasil. Eduardo alertou que todos os ministros do STF que votaram pela condenação de seu pai podem enfrentar sanções sob a Lei Magnitsky. Se esses juízes da Suprema Corte continuarem acompanhando Moraes, eles também correm o risco de seguir na mesma sanção, disse ele. E aí vem algo que aconteceu ontem que torna tudo ainda mais tenso. Na quinta-feira, 21 de novembro, um dia antes da prisão preventiva de Bolsonaro, o governo Trump anunciou uma flexibilização parcial das tarifas impostas ao Brasil. Reduziu de 50% para 25% as tarifas sobre café e carne, dois dos principais produtos de exportação brasileiros. O governo Lula comemorou isso como uma vitória diplomática, como resultado das negociações entre Lula e Trump. Mas menos de 24 horas depois, Bolsonaro foi preso. Isso gerou uma reação imediata nos Estados Unidos. Martin de Luca, advogado que atua para a Trump Media e para a plataforma Rumble, se manifestou nas redes sociais, dizendo que a decisão de Moraes é um insulto ao presidente Donald Trump e ao senador Marco Rubio. Ele escreveu: Moraes literalmente argumentou que porque Bolsonaro mora a poucos minutos de carro da embaixada americana, ele poderia tentar fugir para lá. Como se os Estados Unidos, que sancionaram Moraes por abusos de direitos humanos, fossem contrabandear Bolsonaro para fora do Brasil. É difícil imaginar um insulto mais gratuito a Donald Trump e Marco Rubio. De Luca também criticou o timing da decisão, dizendo que ela aconteceu exatamente um dia depois de os ex-Watura estenderem um gesto de boa vontade nas tarifas. O governo brasileiro, através do Itamaraty, respondeu às críticas americanas com um comunicado firme. Diz que o Brasil não será protetorado de luxo nem neocolônia da extrema-direita internacional. Afirmou que a independência conquistada em 1822 não será revogada por pressão estrangeira nem por sanções ideológicas articuladas por Eduardo Bolsonaro e seus aliados no exterior. O Itamaraty defendeu que o Poder Judiciário brasileiro julgou com a independência que lhe assegura a Constituição de 1988 os primeiros acusados pela frustrada tentativa de golpe de Estado que tiveram amplo direito de defesa. Agora, vamos falar do que acontece daqui para frente, porque a situação está longe de estar resolvida. Bolsonaro passou a noite de sábado para domingo na Sala de Estado-Maior da Polícia Federal. Às 12 horas de domingo, 23 de novembro, está marcada uma audiência de custódia por videoconferência. Essa audiência é obrigatória. Mesmo quando a prisão foi ordenada pelo Supremo Tribunal Federal, a lei exige que um juiz ouça o preso dentro de 24 horas para verificar a legalidade da detenção e as condições em que ela ocorreu. Bolsonaro será ouvido, receberá explicações formais sobre seus direitos, e o juiz poderá optar por manter a prisão preventiva, substituí-la por outra medida ou determinar o relaxamento caso identifique irregularidades. Mas a palavra final continua com o Supremo Tribunal Federal. Na segunda-feira, 24 de novembro, a primeira turma do STF fará uma sessão extraordinária virtual para referendar ou derrubar a decisão de Moraes. Essa sessão começará às 8 da manhã e vai até às 20 horas. Os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia analisarão se a medida de Moraes deve continuar valendo ou se será derrubada. Como a decisão foi monocrática, ou seja, tomada por apenas um ministro, ela precisa ser confirmada pelo colegiado. Se a maioria dos ministros concordar com Moraes, Bolsonaro continua preso. Se a maioria discordar, ele volta para a prisão domiciliar. A defesa de Bolsonaro já anunciou que vai recorrer.
Os advogados Celso Vilardi e Paulo Cunha Bueno emitiram nota dizendo que foram surpreendidos pela decisão de prisão preventiva e que ela é desproporcional. Argumentam que Bolsonaro não tentou romper a tornozeleira, que a vigília convocada por Flávio era pacífica e que não há risco real de fuga. Prometeram apresentar todos os recursos cabíveis. A defesa também pediu prisão domiciliar humanitária na sexta-feira, 21 de novembro, argumentando que Bolsonaro tem doenças permanentes decorrentes da facada que sofreu em 2018 durante a campanha eleitoral e que precisa de acompanhamento médico intenso. Esse pedido foi feito para evitar que Bolsonaro seja transferido para o presídio da Papuda. A Papuda é o complexo penitenciário do Distrito Federal, prisão de segurança máxima onde ficam presos de alta periculosidade. Se a condenação de Bolsonaro transitar em julgado, ou seja, se todos os recursos se esgotarem e a decisão se tornar definitiva, ele deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. E pelo valor da pena, 27 anos e 3 meses, o regime inicial obrigatório é o fechado. Isso significa Papuda, ou outra prisão de segurança máxima. Não significa prisão domiciliar. Não significa regime semiaberto. Significa prisão mesmo, com cela, com grades, com rotina carcerária. Mas ainda faltam recursos. A defesa pode apresentar embargos de declaração pedindo que o Supremo esclareça pontos da decisão. Pode entrar com recurso ordinário e, eventualmente, pode chegar ao plenário do Supremo, onde os 11 ministros votam, não apenas os 5 da primeira turma. Esse processo pode levar meses, talvez anos. Enquanto isso não acontecer, Bolsonaro não cumpre a pena de 27 anos. Mas pode continuar preso preventivamente se o Supremo entender que há risco de fuga ou de obstrução da justiça. E tem a questão internacional. As reações dos Estados Unidos foram imediatas e duras. O Escritório de Assuntos do Hemisfério Ocidental, órgão do Departamento de Estado do EUATO, publicou nas redes sociais: "Deixem Bolsonaro falar." Os Estados Unidos condenam a ordem de Moraes que impôs prisão domiciliar a Bolsonaro e responsabilizarão todos aqueles que colaborarem ou facilitarem condutas sancionadas. Essa é uma ameaça direta. O governo americano está dizendo que quem colaborar com Moraes será responsabilizado. Isso inclui policiais, agentes penitenciários, servidores públicos. É uma interferência sem precedentes na soberania brasileira. Trump ainda não se pronunciou especificamente sobre a prisão preventiva de hoje, mas a expectativa é que ele faça isso nas próximas horas. Eduardo Bolsonaro garantiu que uma resposta virá. Paulo Figueiredo, empresário que articula sanções junto com Eduardo nos Estados Unidos, disse à CNN que o governo Trump foi avisado imediatamente quando a prisão aconteceu e que uma resposta já está sendo preparada. A expectativa é que novas sanções sejam aplicadas contra os ministros da primeira turma do STF. Até agora, Alexandre de Moraes é o único ministro sancionado pela Lei Magnitsky. Mas Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin, que votaram pela condenação de Bolsonaro, podem ser os próximos. E tem mais. Novas tarifas podem ser impostas. O acordo comercial recém-anunciado pode ser revogado. Vistos de outras autoridades brasileiras podem ser cancelados. E há quem especule, embora não haja confirmação, que o governo Trump possa até considerar sanções mais pesadas, como restrições a investimentos americanos no Brasil ou bloqueio de transações financeiras com instituições brasileiras. Seria uma escalada sem precedentes, seria uma guerra comercial e diplomática total, e colocaria o Brasil em uma situação extremamente delicada economicamente. Por outro lado, o governo brasileiro deixou claro que não vai recuar por pressão externa. O ministro das Relações Exteriores reiterou que o Brasil é um país soberano, que o judiciário é independente
e que decisões judiciais não serão influenciadas por ameaças de outros países. O presidente Lula ainda não se pronunciou publicamente sobre a prisão de Bolsonaro, mas assessores do Palácio do Planalto disseram à imprensa que o governo respeita a decisão do Supremo e considera que o Judiciário agiu dentro de suas atribuições constitucionais. Agora, vamos falar de algo que muita gente não está prestando atenção, mas que é crucial. Essa prisão de Bolsonaro acontece em um contexto de intensa polarização política no Brasil. Desde que deixou a presidência em janeiro de 2023, Bolsonaro se tornou o principal símbolo da oposição ao governo Lula. Ele está inelegível, está sendo processado em múltiplas frentes, mas continua sendo a figura mais influente da direita brasileira. Pesquisas de intenção de voto para 2026, mesmo com ele inelegível, mostram que ele lidera com folga entre eleitores conservadores. Sua prisão, portanto, não é apenas um evento jurídico, é um evento político de primeira magnitude. Para os apoiadores de Bolsonaro, essa prisão é prova definitiva de que existe uma perseguição política. Eles argumentam que a condenação se baseou em provas frágeis, que o julgamento não foi imparcial, que Alexandre de Moraes atuou como juiz, acusador e vítima ao mesmo tempo. Apontam que o próprio ministro Luiz Fux, que votou pela absolvição, disse em seu voto que havia cerceamento de defesa e que o caso deveria ter sido julgado em primeira instância, não no Supremo. Para essa parcela da população, Bolsonaro é um preso político. É o primeiro preso político da história da nova República. E essa narrativa está sendo amplificada nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, nos canais de YouTube conservadores. Por outro lado, para os críticos de Bolsonaro, essa prisão é a aplicação correta da lei. Eles argumentam que as provas contra Bolsonaro são robustas, que 4 ministros do Supremo analisaram detidamente o caso e concluíram que ele liderou uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado. Citam que houve interrogatórios, que a defesa teve amplo direito de se manifestar, que foram dezenas de horas de julgamento. Lembram que os atos de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal foram o ápice de um processo golpista que começou bem antes, e que Bolsonaro, mesmo estando nos Estados Unidos naquele dia, foi o mentor intelectual de tudo aquilo. Para essa parcela da população, Bolsonaro não é preso político. É criminoso condenado por tentar destruir a democracia brasileira. E o Brasil está absolutamente dividido no meio. Não existe meio termo. Ou você acredita que Bolsonaro é vítima de perseguição, ou você acredita que ele é criminoso. E essa polarização está se aprofundando a cada dia. A prisão de hoje vai intensificar ainda mais isso. Manifestações de apoiadores já estão sendo convocadas para domingo. Atos de protesto contra a prisão estão sendo organizados em várias cidades. E há temor real de que essas manifestações possam sair do controle, possam gerar confrontos, possam resultar em violência. Do outro lado, movimentos sociais pró-democracia estão organizando atos para defender o Supremo Tribunal Federal e apoiar a condenação de Bolsonaro. Eles argumentam que a democracia brasileira foi atacada em 2023 e que a justiça precisa responder à altura, que não pode haver impunidade para quem atenta contra as instituições, que Bolsonaro precisa pagar pelos crimes que cometeu. E essa divisão, esse abismo que separa os dois lados, parece intransponível. Não há diálogo, não há ponte. Cada lado vive em sua própria realidade, consome suas próprias notícias, acredita em suas próprias verdades. Agora, deixa eu te falar de algo que vai além da política, que vai além do direito, que toca em algo mais profundo. Independente do que você pensa sobre Bolsonaro, independente se você o apoia ou o rejeita,
O que está acontecendo no Brasil neste momento é histórico. Pela primeira vez desde a redemocratização, um ex-presidente está preso por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Pela primeira vez, o Supremo Tribunal Federal condenou um ex-presidente por tentativa de golpe. Pela primeira vez, os Estados Unidos estão interferindo abertamente em processos judiciais brasileiros, ameaçando sanções, cancelando vistos, pressionando autoridades. E isso levanta questões fundamentais sobre a democracia brasileira. O judiciário é realmente independente ou está sendo usado como arma política? As provas contra Bolsonaro são sólidas ou o julgamento foi contaminado por viés político? A prisão preventiva de hoje foi medida cautelar legítima ou foi excesso, foi abuso de poder? E mais importante, qual é o limite da interferência externa? Os Estados Unidos têm o direito de pressionar o Brasil por causa de decisões judiciais internas? Onde termina a soberania nacional e onde começa a pressão internacional legítima? Essas perguntas não têm respostas fáceis, e cada lado do espectro político vai responder de forma diferente. Mas o que é inegável é que o Brasil está vivendo um momento de definição. As próximas semanas vão mostrar se as instituições brasileiras são fortes o suficiente para resistir a pressões internas e externas. Se o Supremo Tribunal Federal vai manter sua decisão mesmo sob ameaça de sanções americanas. Se o governo Lula vai conseguir navegar essa crise diplomática sem ceder nem romper relações com os Estados Unidos. E se Bolsonaro vai ou não cumprir a pena de 27 anos a que foi condenado? Porque uma coisa precisa ficar clara. Essa história está longe de terminar. A prisão preventiva de hoje é apenas um capítulo. Ainda tem a audiência de custódia de amanhã, tem o referendo da primeira turma na segunda-feira, tem os recursos que a defesa vai apresentar, tem a possível escalada de sanções americanas. Tem as manifestações que estão sendo convocadas. Tem a polarização que está se intensificando. Tem a economia brasileira que pode ser afetada por uma guerra comercial. Tem a diplomacia que está sendo testada ao limite. E tem milhões de brasileiros de ambos os lados que estão assistindo tudo isso com uma mistura de esperança, medo, raiva e incerteza sobre o futuro do país. Então, o que você acha? A prisão preventiva de Bolsonaro foi medida necessária ou excesso do judiciário? Alexandre de Moraes está protegendo a democracia ou abusando do poder? Os Estados Unidos têm razão em pressionar o Brasil ou estão interferindo indevidamente na soberania nacional? Deixa aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa. Porque esse é um momento em que todo brasileiro precisa se posicionar. Precisa entender o que está acontecendo. Precisa decidir que tipo de país quer para o futuro. Se você chegou até aqui, parabéns! Você acabou de assistir à análise mais completa sobre a prisão de Bolsonaro que você vai encontrar hoje. Então se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Porque vou continuar trazendo os desdobramentos dessa história conforme ela acontece. E vou estar toda semana revelando os bastidores que a grande mídia não mostra. E olha, compartilha esse vídeo, porque independente do seu lado político, as informações que você acabou de receber são importantes, são completas, são contextualizadas. E todo mundo merece entender o que realmente está acontecendo no Brasil. Esse foi o Mito Eu Te Conto. Até o próximo episódio.